Vamos então para mais um Pérolas da Mensagem. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo muito bem. Domingo passado, nós pregamos em nossa igreja e utilizamos o tema Firmes em Cristo Jesus. Pregamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 8. Mas antes de entrarmos na reflexão propriamente dita, deixe-me explicar um pouquinho do contexto da época. O ano era 64. E o ano 64, curiosamente, foi um ano que aconteceu algumas coisas que merecem destaque. O imperador era Nero, e Nero é conhecido por ter se envolvido em uma situação complicadíssima naquele tempo. Houve um incêndio de Roma, onde 70% de Roma ficou completamente destruída e muitos acreditaram que foi Nero que incendiou Roma, com os seus pretextos, com os seus porquês. Mas embora isso seja algo que muita gente não confirma, nós sim confirmamos que Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio de Roma. E então, a partir desse momento, começou uma perseguição. No caso, não começou, porque já havia perseguições aos cristãos naquela época, mas se acirrou ainda mais a perseguição aos cristãos. E só para você entender mais ou menos como era o contexto daquela época, 64 fica pertinho do ano 70. E todos nós sabemos que no ano 70 houve ali a destruição do templo. O general Tito marchou em direção a Jerusalém e ali acabou com tudo. Então, nós sabemos que esse contexto, esse período de 60, antes aí da destruição do templo, já estavam acontecendo muitos tumultos. Era, na verdade, um barril de pólvora pronto para explodir. Ou seja, é dentro desse contexto que Pedro então escreve essa sua carta. Aqueles irmãos que estavam ali na Ásia Menor, Roma, as províncias de Roma, e ele escreve com o seguinte objetivo: ele pretende fazer com que essas pessoas tenham a sua esperança renovada, tenham condições de continuar a pregação do Evangelho. E esse contexto é um contexto de perseguição, é um contexto de heresias, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas, e por aí vai. Mas, por se falar em perseguição, eu quero trazer uma reflexão nesse sentido para você que nos acompanha através desse vídeo. Eles perderam familiares e, por conta disso, não era fácil a situação em que eles viviam ali no século I. E o que eu acho interessante que essa carta que Pedro escreve para eles é no sentido de que eles não parem, de que eles não neguem a fé, de que eles entendam profundamente o propósito de Cristo para a vida deles. Por quê? Porque nós sabemos que se hoje nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra, é justamente porque aqueles que a semearam foram intensos, foram firmes, foram corajosos para que essa palavra chegasse até nós. E eles não esmoreceram, eles realmente se sacrificaram. E dentro de uma verdade prática para todos nós,
Eu não sei, talvez a gente não esteja vivendo literalmente o que aqueles nossos irmãos viveram lá no século I. Talvez nós não estejamos vivendo literalmente o que eles viveram, mas de alguma forma nós passamos também por dificuldades e algumas situações que nós podemos dizer que também podem se comparar, de alguma forma, àquelas perseguições dos nossos irmãos. Pois bem, nós, ainda mais agora nos dias atuais, nós temos visto a nossa humanidade, a humanidade, como todos, sofrendo por algumas situações, por alguns problemas que com certeza são terríveis para todos nós. São pessoas vivendo em depressão, ansiedade, estresse, síndromes, complexos diversos. E a gente percebe que se esses problemas, um problema físico, um problema de saúde, um problema sentimental, emocional, e a gente percebe que problema de relacionamento, né? E a gente percebe que se esses problemas, essas dificuldades, elas vêm para nós, aparecem para nós, com o verdadeiro objetivo de nos parar, de nos fazer estagnar, de nos tirar da presença de Cristo e, com isso, nós não pregarmos mais o Evangelho, não entendermos o propósito dele para a nossa vida. Eu quero dizer para você que, assim como Pedro escreveu essa carta para aqueles irmãos que estavam lá passando por essas dificuldades, se você também está passando por essas dificuldades que eu falei, entende que essas dificuldades elas estão acontecendo com o principal objetivo de te parar, de te afastar de Cristo, essa carta também é para você. Pedro ele estimula as pessoas com a sua humildade, com o seu conhecimento profundo em relação a Jesus Cristo. Pedro ele estimula as pessoas. E aí eu quero ler aqui um trecho, e aí você vai perceber que o que Pedro falou para aqueles irmãos, ele também fala para mim e fala para você. Ele fala para nós. Porque isso que você está passando, isso que nós passamos, não pode nos parar. Muito pelo contrário. Nós temos que perseverar, porque sabemos que, assim como aqueles irmãos, eu não sei se eles tinham noção ou não, mas a firmeza deles, a continuidade deles, a constância deles era para a posteridade. E hoje também nós temos que entender isso, que a nossa firmeza, a nossa constância, o nosso sacrifício, ele vai ter um valor imensurável para a posteridade. Ouça, ele diz assim, e vós também, pondo nisto muita diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade amor fraternal caridade. Isso nos lembra o fruto do Espírito Santo. E aí ele conclui esse trecho dizendo da seguinte forma, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, ou seja, que coisas? Ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor, caridade. E aí ele conclui dizendo, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você buscar com diligência, se aplicar, a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e também com todo o nosso entendimento, deixando para a gente uma ideia de que a gente tem que fazer um esforço para que essas coisas aconteçam, para que essas coisas continuem a frutificar dentro de nós e assim ser um exemplo para todos. Então, se nós fizermos isso com diligência, buscarmos isso,
Nós não ficaremos ociosos, ou seja, parados, sem objetivos, como o sino que apenas faz o seu barulho. Se nós buscarmos isso com diligência, não ficaremos ociosos. E a pior coisa que tem é uma pessoa sem objetivo, sem o norte. Então você precisa continuar, você precisa delinear as coisas que Deus ele tem falado para você e você se aplicar e fazer. Se assim acontecer, você não vai ficar ocioso. Não vai ficar ocioso, melhor dizendo. E também nem estéreis, sem produzir frutos. Olha, uma das piores coisas que acontece na vida de um cristão é uma vida ociosa e estéril. Mas Pedro, ele diz aqui o que nós devemos fazer para isso não acontecer. Nós devemos buscar com diligência o fruto do Espírito Santo, essas qualidades que todos os cristãos devem ter, e assim resistirmos às perseguições. O que você tem passado aí que você já tem um entendimento que quer te afastar de Jesus Cristo? Pensa aí, reflita sobre isso. Olha, se você chegou ao entendimento que isso quer te afastar de Cristo, Jesus, a mensagem desse grande apóstolo para você é que você não pare, não desista. Eu quero fechar essa reflexão dizendo aquilo que eu falei lá na igreja domingo. Olha, talvez você seja um cristão verdadeiro, um cristão empenhado, e mesmo assim está passando por muitas dificuldades. Isso faz parte da vida cristã. Os nossos irmãos lá do primeiro século passaram por isso. E a ideia de passar por tudo isso é que tem um valor eterno para a posteridade, isso tudo que nós estamos passando. Se está difícil com Cristo, imagina sem Ele. Não deixe o seu propósito. Não deixe Cristo Jesus. Não deixe a sua igreja. Continue. Vá em frente. Siga firme. Em nome de Jesus. Firme em Cristo Jesus sempre. Espero que essa reflexão tenha te abençoado. E aguarde aí, em breve, nós teremos mais e mais pérolas da mensagem. Deus te abençoe. Livre e guarde. Tchau.